Olá amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até meio-dia e 30. Como sempre, nosso amigo Gabriel, aqui na parte técnica, dando suporte para o programa. E, normalmente, eu faço o seguinte: no primeiro bloco, eu esclareço alguns temas pertinentes ao título do programa, e no segundo bloco, eu leio algum texto, permeio com músicas. Mas hoje, nós vamos fazer o inverso. Eu vou ler um texto agora no primeiro bloco, permeado por lindas músicas, e depois dele é que eu vou começar a explanar os temas do programa de hoje. Depois virá o intervalo e após o intervalo, aí as explicações mais técnicas pertinentes a esses temas. Eu pretendo hoje, depois do texto, falar sobre as saídas do corpo, alguns toques legais para os estudantes e praticantes dessa linda arte da projeção extrafísica, e também alguma coisa sobre as bocas posteriores dos chakras, que é um tema que eu venho abordando em programas anteriores e que muita gente tem curiosidade, porque não tem matéria específica sobre isso. Nos livros, normalmente, no Ocidente, se aborda muito as bocas frontais dos chakras, mas as bocas de trás têm outras características. E aí eu vou abordar, talvez eu fale de um desses chakras. Eu falei do chakra cardiorrespiratório num dos programas anteriores. Hoje eu vou explicar talvez o chakra geniturinário ou o laríngeo, no caso, as bocas posteriores. E aí, para cada programa, eu vou explicando uma parte desse assunto, para não ficar focado também somente nisso, tá bom? Então, quem está interessado no tema, vai pegando de um a um ao longo do programa. Falamos de uma das bocas, chakra peitoral, na parte de trás, estão faltando 4. Então, uma ou duas virão hoje, e uma ou duas nos próximos programas, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o livro Flama Espiritual. Para quem está assistindo no YouTube, eu estou virando a capa para as pessoas verem. Flama Espiritual, que é um livro lindo, que eu lancei no ano de 2008. É uma edição particular que algumas pessoas me ajudaram a fazer. O livro nunca entrou em livraria e atualmente se acha esgotado. O livro tem várias ilustrações coloridas do grande Cláudio Gianfardoni, ilustrador de temas místicos, muito conhecido aqui em São Paulo. O livro tem temas que remontam às saídas do corpo, imortalidade da consciência, e ele tem no finalzinho 7 orações celtas, muito bonitas também, para reflexão. E o livro está esgotado e ele tem um texto chamado Onda Após Onda, Tudo é Ele. Eu li esse texto aqui na época, no ano de 2008, acompanhado por músicas, eu não me lembro quais delas na ocasião. Naquela época, eu botei o nome do texto Onda Após Onda, baseado numa música de uma banda britânica de rock progressivo, que tem um pouquinho do estilo celta, nos seus integrantes. Eles têm uma música chamada Wave After Wave, que é onda após onda. E quando eu estava escrevendo o texto, eu estava escutando essa música e resolvi dar o título do texto na tradução em português, Wave After Wave, onda após onda. Bom, o que isso tem a ver com o nosso programa? Hoje eu escrevi a segunda parte, um pouco antes de vir aqui para o programa. Essa segunda parte que eu escrevi do meu próprio jeito tem ecos das saídas do corpo, porque eu estive projetado fora do corpo num ambiente extrafísico muito agradável nesta madrugada, um ambiente ligado à tradição da velha Índia. Eu não estou falando da Índia de hoje, que tem bomba atômica, eu estou falando da Índia da época dos Upanishads, do Bhagavad Gita, dos Vedas, do Ramayana, e toda a tradição perene oriunda da terra do velho Ganges de séculos atrás. Uma tradição que para mim é muito cara ao meu coração, principalmente os Upanishads. Então eu estive num lugar que eu já estive várias vezes. Esse lugar eu que nomeei de Jardim de Krishna, é um jardim
plasmado num plano extrafísico, onde muitas vezes eu fui levado por mentores extrafísicos para receber orientações que depois se tornariam textos quando eu voltasse para o corpo, transcrevendo, seja as orientações deles, seja a própria inspiração que me faz animicamente também escrever. Então eu fiz Onda Após Onda, Tudo é Ele, parte 2. E é isso que eu quero ler para vocês agora no primeiro bloco, onde eu estou ainda na vibe disso, eu acabei de escrever. E eu usei a mesma trilha sonora do Iona, Wave, After Wave, e vou deixar tocando logo depois da leitura do texto. Enquanto eu ler o texto, eu vou deixar tocando um belo CD do Tangerine Dream, banda de rock progressiva eletrônica alemã. É o disco The Angel of the West Window. Nós vamos usar a terceira faixa, Living in Eternity, uma faixa instrumental muito linda, e logo que eu acabar de ler o texto, o Gabriel vai colocar a música Wave After Wave da banda Iona, o CD Open Sky. Tudo que eu trago para cá é original, viu, gente? Material que eu tenho, que eu consigo trocar com muitos amantes de música de outros países há muitos anos, e eu mando material daqui, recebo material de lá, e assim fui fazendo um acervo muito grande de músicas de boa qualidade. Então, vamos lá, ô Gabriel, você está pronto? Outra coisa, pessoal, eu estou mostrando aqui para o pessoal no YouTube, são 3 textos que eu tenho aqui. Na verdade, eu tinha escrito um, escolhi para ler hoje. Foi no início da semana. Depois, no meio da semana, escrevi um segundo. Esse eu recebi dos mentores. Falei, vou ler esse em vez do outro. E aí, ainda agora, escrevi esse. Falei, vou fazer a substituição. Então, eu vou passar esse texto de hoje na frente. Nos próximos programas, eu leio os outros 2. Na verdade, Gabriel, dá vontade de ler os 3 hoje. Um agora, 2 no outro bloco. Mas vamos dividir certinho, porque agora uma parte mais lúdica nesse primeiro bloco e no segundo bloco uma parte mais explicativa dos temas. Bom, como introdução ao texto, espera só um instantinho, Gabriel. O texto fala de Brahman. Brahman, dentro da cosmogonia hindu clássica, do sânscrito, é o todo que está em tudo, o supremo, o absoluto. É o que nós chamaríamos aqui no Ocidente de Deus. O grande arquiteto do universo, o xamã chamaria o grande espírito. Tanto faz a forma como alguém quiser se referir ao eterno que está em tudo. Porque qualquer nome que a gente escolher é o nome relativo a alguma cultura, né? Tentando revestir com forma humana o conceito do absoluto. Mas veja, a mente do homem é relativa e jamais poderá compreender o absoluto. Só o absoluto compreende o absoluto. O homem, dentro dos seus conceitos relativos, que se baseiam no seu grau de conhecimento, não consegue entender nem a ele mesmo, né? Quanto mais o infinito. E a ciência dos homens, que é muito boa para muitas coisas no terreno material aqui da Terra, a tecnologia, a medicina, a ciência em geral, com tantas coisas boas que, graças a Deus, estão aí por causa da ciência, ela ainda é ineficaz para o autoconhecimento do próprio ser. A grande questão, quem sou eu? A ciência dos homens da Terra não tem como abarcar o infinito, não tem como abarcar o que se sente no coração. Não existe uma universidade de amor, por exemplo, que é uma coisa que foge do terreno do intelecto, é algo que se sente e não se explica. Então, não há como definir, explicar o absoluto, né? O infinito, o incomensurável, o incognoscível. Os hindus chamaram Brahman, o povo hebreu chamou Yahvé, né? O povo árabe chamou de Alá, né? Uma cultura patriarcal vai falar sempre ele, uma cultura matriarcal vai falar ela, a deusa. E eu sei que o que está se falando não se refere ao masculino ou ao sagrado, se refere tanto ao masculino quanto ao sagrado feminino, quanto ao sagrado masculino, porque ele é tudo, ele é um só. Ele ou ela, se assim quiserem chamar. No texto eu estou falando Brahman, por isso eu estou falando ele, mas é ela, é tudo, não há como classificar. E é claro que para falar de um conceito desses, com linguagem humana, é muito difícil. Então é mais fácil a linguagem de um poeta, de um músico, de um compositor, trazendo pelo lado lúdico aquilo que a mente não consegue explicar, mas que o coração sente. Então, o texto é em homenagem a Brahman, o absoluto, o todo que está em tudo, e você, naturalmente, tem sua nomenclatura, seu jeito, e claro que está entendendo o que eu estou falando, e cada um reveste da forma que quiser. O importante é o que se sente
dentro do coração, tá bom? E um texto desse também pode ser chamado de místico por alguém que só trabalha o intelecto ou que só queira ver por essa via. Mas o ser humano não é só intelecto, ele é emoção, ele é sentimento, ele é consciência, ele é um conjunto de coisas que tem que estar em pleno equilíbrio, naturalmente. E o texto também fala de Ananda, que é um estado de bem-aventurança. Ananda é uma expressão do sânscrito, é um estado de elevação. Por isso que muitos yogis adotam a expressão Ananda para compor um nome yogi ou iniciático. É tão comum encontrar nos meios yogis a expressão Ananda anexada como formação de um nome yogi ou iniciático, tá bom? Então, eu vou ler o texto para vocês. Por favor, quem quiser, se for possível para vocês, fechem os olhos agora para poder curtir essas palavras, as músicas lindas que a gente vai ter. E é claro, cada um do seu jeito, eleva os seus pensamentos, abre o seu coração ao infinito, ao eterno, a Deus, da forma que você quiser, na cultura que você quiser, e alguém que não está ligado a nada, pensa no sol, pensa nas estrelas, na vida, no universo, alguma coisa além do umbigo do ego da gente, é sempre bom para elevar a consciência. E por incrível que pareça, Gabriel, um texto desse falando de Brahman, que é o absoluto, Deus, e tem gente que fala assim, eu acho que quem mexe com a parte espiritual não tem Deus. Você imagina um religioso fanático de alguma linha fala isso, porque é preso também no radicalismo das suas questões. Eu vou projetar esse texto de forma livre. Quem puder aproveitar, quem não gostar, não goste. É normal isso, naturalmente, ninguém vai ter unanimidade, mas eu estou projetando esse texto para vocês que são ouvintes assíduos do programa e que vão pegar isso no ponto certo, né? Eu captei isso fora do corpo, só transcrevi do meu jeito. Lá no Jardim de Cristo, nessa madrugada fora do corpo, esse texto foi gestado. E agora ele está materializado aqui como filho dessa luz, dessa inspiração, da qual eu só sou o canal aqui, o emissário, uma pequena parte desse infinito, sabe? Eu não sei nada de mistérios universais, não sei de iniciações cósmicas, não sei de nada disso, eu só sei do que eu sinto, e o que eu sinto eu escrevo, e aqui vou compartilhar com vocês agora. Então, Gabriel, por favor, libera o som do Tangerine Dream, a linda música Living in Eternity. Por favor. Onda após onda. Tudo é ele, parte 2, no Oceano de Ananda de Brahman. Onda após onda, sempre o mesmo oceano da consciência cósmica, o eterno no temporário, o ser real em tudo. Onda após onda, Brahman, no alto e embaixo, e além, sempre ele. Onda após onda, na dança do infinito, o negrume sideral, pontilhado de luzes, a pele universal do Supremo. Onda após onda, a mesma vida em todos os planos, acima das águas primordiais, ele, o amor de tudo. Onda após onda, o sopro vital do eterno, o ser de tudo, aquele que as almas livres amam. Onda após onda, a música das esferas, o tom do Om, que se escuta no coração. Onda após onda, o que se sente e não se explica, o amor do amor, que só ele compreende. Onda após onda, no oceano da Ananda dele, o incomensurável se espraiando pelas estrelas, o eterno se desdobrando pelas miríades de planos.
Onda após onda, tudo é Ele, o poder gerador da luz em tudo. Onda após onda, aquilo que os olhos do corpo não veem, mas que a inteligência deduz e o coração sente. Onda após onda, o invisível no visível, a canção que nunca fenece, que ecoa em todos os planos. Onda após onda, o inefável surfando no infinito imanente. Ah, aquilo que sempre chega nas praias do coração, ele, Brahman. Onda após onda, um grande amor num pequeno coração, o que se sente e não se explica, e mais não sei dizer.
amigos, essa música é emocionante, né, Gabriel? Wave After Wave, onda após onda, da banda Iona. E durante a leitura do texto Tangerine Dream, Living in Eternity, para o pessoal que for depois assistir no YouTube, eu vou colocar na descrição do programa os links das músicas para vocês poderem escutar em outros momentos. Vou colocar o link do texto também, que está novinho, ainda vou editar e passar limpo. Ô Gabriel, quanto tempo até o intervalo, por favor? 2 minutos só? Já está? Eu acho que dá. Vamos fazer uma coisa, emendar, porque a música ela leva 3 minutos, dá tempo. Tem um outro texto, daquela série Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, que tem um livro disponível gratuito lá no site do IPPB, para ajudar as pessoas que perderam alguém, de uma forma lúdica, tentar pensar em algo melhor. Eu vou lançar o volume 2, estou na revisão final, e eu escrevi um novo texto dessa série, que vários de vocês que são ouvintes antigos lembram. Esse é o mais novo dessa série. Ô Gabriel, você vai deixar a mesma música do Tangerine Dream? Não precisa botar outra depois não, porque aí a gente vai ter a vinheta de intervalo depois, tá? Então, solta a música do Tangerine Dream. Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz. Eu botei o subtítulo, Gabriel, Live in Eternity, o nome dessa música, tá? Vamos lá. Gente, um outro texto, deixa eu emendar aqui, eu tô nessa vibe, eu faço o que eu sinto no momento, tá bom? Vamos lá. No meio da agitação do dia, o que faz bem ao teu coração? Talvez algo que te faça lembrares do infinito imanente, ou quem sabe, a leitura de um texto inspirado. O que te faz se sentir em casa, mesmo em meio ao mundo externo? Talvez aquilo que o coração aspire, ou quem sabe, escutar uma linda música. O que faz o teu olhar ganhar o brilho do amanhecer? Talvez algo que te lembre da luz, ou quem sabe, a risada de alguém querido ou querida. O que te enche de alegria real? Talvez passear e brincar com o teu cachorro, ou quem sabe olhar o azul da cor do mar e sonhar. O que te faz sentir algo mais? Talvez um sopro vital secreto, ou quem sabe a força do Supremo em ti. O que o Eterno te sussurra espiritualmente? Talvez as estrelas saibam, ou quem sabe, o teu próprio coração. O que te motiva a viver? Talvez algo que se sente e não se explica, ou quem sabe, essas linhas aqui escritas. O que te faz melhor? Talvez algo mais, ou quem sabe, um amor e uma luz. Estas palavras brotaram do meu coração. Os motivos, quem sabe, talvez algo mais, que certamente as estrelas sabem. Eu só sei sentir e escrever, e assim os meus olhos ganham o brilho do amanhecer. Talvez outros olhos também ganhem esse brilho nesses escritos. O mesmo brilho que eu sei que amanhece nos olhos de quem partiu. Pois lá, na casa das estrelas, os olhos sempre brilham, bem vivos. Só o Eterno sabe o poder de algumas palavras no momento certo de alguém. Bom, amigos, já estamos em cima do laço para o horário do intervalo. Vamos fazer a vinheta do intervalo e aí na volta eu vou entrar explicando vários temas para vocês, tá bom? Gabriel, vamos lá.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco eu li 2 textos acompanhados de músicas bonitas, e agora nesse segundo bloco eu vou falar das experiências fora do corpo e da boca posterior de um dos chakras, tá? Eu mencionei no texto o Om. O Om é o principal mantra da tradição hindu, é o verbo divino que é chamado em sânscrito Shabda ou Pranava, aquela vibração do todo, do eterno que está em todas as coisas, o som do eterno permeando a tudo e a todos. Para fazer uma analogia para vocês entenderem, com a Bíblia, no Gênesis tem um trecho que diz: o Espírito de Deus flutuava sobre as águas primordiais, sobre as trevas primordiais. Nada havia. Então ele emana um verbo divino, que é: faça-se a luz. É depois do faça-se a luz que tudo vem à existência. Por quê? Matéria é energia condensada, energia é a luz. Então, de algum modo inexplicável para nós, o poder supremo, gerador da vida, tinha o universo e a vida como uma ideia em sua mente cósmica e resolveu condensar e emanar, manifestar isso. E daí surge a vida, a criação. Esse faça-se a luz da Bíblia é aquilo que o hindu chama de Om, dentro da cultura da Índia, a vibração primordial do Criador. Então, por isso o Om é citado aqui no texto como tom do Om, o som, o verbo divino, um mantra universal, tá bom? O livro é o Flama Espiritual, que tem o primeiro texto, Onda Após Onda, mas eu vou colocar na parte 2 o link para vocês lerem também a primeira parte, tá? O livro Flama Espiritual só se acha em sebo, no IPPB talvez tenha um restinho da edição, mas é bem pouca coisa, e o livro nunca entrou em livraria, e esgotou mesmo assim. Ele é muito bonito, chama-se Flama Espiritual, é uma edição de autor, não tem editora, tá? Bom, vamos lá. Um aviso antes. Eu havia comentado no programa anterior que eu vou fazer uma palestra no IPPB, ali no bairro do Ipiranga, na rua Gomes Nogueira, 168, uma palestra sobre ataques extrafísicos e autodefesa psíquica. Essa palestra ocorrerá no dia 13 de março, sexta-feira, das 20 às 22h30. Lá no IPPB, vocês acham informação, os detalhes de como chegar. Na própria página de abertura do site, está lá a chamada para a palestra. O site é ippb.org.br. E lá tem o banner de chamada, a palestra entrada franca. Talvez ela seja a primeira de 2 partes para uma outra sexta, porque o tema é muito vasto. Mas a primeira parte será dia 13 de março, às 20 horas, tá bom? Outra coisa, eu vou colocar no programa de hoje o link de um texto que eu li no programa Clarinadas Espirituais do canal do YouTube, e eu vou botar o link, talvez até algum de vocês já tenham visto lá essa postagem, mas aqueles que não viram, clica no link, vai cair direto lá. Eu gravei um texto e no final sugeri uma visualização psíquica, uma prática yogi de visualização muito legal. Aí é só clicar no link e cai lá, vai ficar tudo na descrição do programa, os links das músicas, do texto e tudo que eu estou mencionando aqui entra adicionalmente lá no nosso programa, no canal do YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Muita gente se refere, muitos autores de saídas do corpo, de várias tendências, que o corpo astral, o corpo psíquico, o corpo espiritual, perispírito ou psicossoma, ou corpo de luz, tanto faz, ele, ao emergir para fora do corpo, numa projeção em que a pessoa está durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório muito relaxado, as ondas cerebrais naquele padrão do sono profundo de ondas delta dentro dos ciclos do sono que rolam a cada 1h30 dentro do cérebro, no padrão de ondas cerebrais. O padrão lá embaixo no sono profundo, o corpo astral tende a emergir por sobre o corpo humano, independentemente da posição, se está de barriga para cima, de lado ou de bruços. Ele tende a flutuar para cima, e embora em algumas vezes, excepcionalmente, ele possa afundar, sair por baixo, como também pela lateral enrolamento para um dos 2 lados, ou escorregar pelas plantas dos pés ou pelo alto da cabeça para trás. Mas na maioria das vezes ele tende a emergir
para fora do corpo na posição horizontal, na mesma posição que o corpo está, um pouco acima, lentamente fluindo, como se estivesse num colchão de ar que vai lentamente ampliando para cima. Ao longo dos anos, essa sensação para mim é hiper comum, como também é comum para vários de vocês. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: eu me sentia flutuando por sobre o corpo humano e eu era como se fosse uma massa de vapor ou uma massa energética vaporosa, e lentamente a minha forma humana foi condensando e eu era então uma duplicata da forma humana na hora da saída. Eu expliquei no programa passado sobre a alta plasticidade do corpo astral e a capacidade de plasmar formas, reproduzindo a forma humanoide aonde ele está no momento encaixado nessa atual existência. Mas, inicialmente, quando esse campo psíquico se projeta, ele pode demorar um pouquinho para tomar a configuração humanoide. Então, parece uma massa vaporosa ou energética amorfa, onde lentamente vai se constituindo a forma humanoide dentro. Ao longo da história, vários clarividentes narraram estar junto de pessoas que estavam à beira da morte, pacientes terminais, naquele estado pré-agônico e depois agônico. No momento final, eles viram emergindo um tipo de vapor para fora do corpo. Também em velórios, às vezes um clarividente olha o cadáver no caixão e vê uma massa vaporosa por sobre o corpo. O que acontece? O corpo extrafísico, ao se ejetar para fora, ele está envolvido na aura do corpo, no campo energético, que é o que os teosofistas chamaram de dupletérico, ou corpo vital, a massa de energias do corpo que segura o corpo espiritual encaixado na matéria durante a encarnação. Ocorre que no princípio da experiência, quando o corpo astral se exterioriza, parte da energia do dupletérico se exterioriza junto, criando essa ideia de uma massa vaporosa onde a forma humanoide surge no meio e logo depois flui na direção de outros planos. A primeira descrição que eu vi disso foi de um clarividente americano do século XIX chamado Andrew Jackson Davis, um dos melhores clarividentes da América do Norte, que narrou a morte de uma mulher que ele ficou a madrugada inteira no quarto dela observando, até o momento em que ela foi embora. Ele descreve exatamente a soltura do corpo astral dela por sobre o corpo, a ruptura dos filamentos do cordão de prata, a entrada numa passagem de luz e ela ascendendo para outro plano. Mas outros clarividentes, ao longo do tempo, vêm narrando as mesmas coisas. O que acontece é que na área de projeção astral, muitas pessoas experimentam saídas do corpo e só veem coisas durante a saída. Quando estão encaixadas no corpo na vigília, não tem possibilidades outras parapsíquicas, só tem a saída do corpo. Ocorre que clarividentes, seja de forma anímica ou de forma anímico-mediúnica, e médiuns também, percebem essas manifestações já na vigília. Eles não têm somente as projeções durante o sono, eles têm capacidades parapsíquicas, anímicas e mediúnicas, ou a mescla das duas, já na vigília. Por isso a observação desses eventos também aqui, embora no terreno da projeção astral, essas visões sejam a partir do momento da saída. Mas aqui embaixo existem descrições variadas de tudo isso, tá? Bom, vamos lá. Há um mito na área das saídas do corpo que surgiu em 1929, com a publicação do livro A Projeção do Corpo Astral, a autoria do norte-americano Sylvan Joseph Muldon e a introdução e edição do livro do grande parapsicólogo americano Hillard Carrington. Este livro se tornaria um dos grandes clássicos iniciais da área das saídas do corpo. Ele foi editado aqui no Brasil da década de 1960 em diante, durante décadas, pela editora Pensamento. Aliás, foi o primeiro livro que eu li em 1978, quando eu tinha 16 anos, estava tentando entender as primeiras saídas do corpo que eu estava tendo. Esse livro me ajudou muito. Hoje está esgotado, só se acha em sebo. Agora, é um livro de 1929. O valor dele está nas narrativas de saídas do corpo do Sylvan Joseph Muldon, que descreve com detalhes esse estufamento da aura, a sensação de parecer um vapor pairando por sobre o corpo, a
catalepsia astral, como ele chamava, que é a paralisia do sono que antecede as projeções astrais, que posteriormente outros pesquisadores chamariam de catalepsia projetiva, mas o nome quem deu foi Sylvan Joseph Muldon, em 1929, livro Projeção do Corpo Astral, catalepsia astral. Ele então flutuava sobre o corpo e observava o campo energético em torno e vários detalhes. E então, no livro dele, o Muldon colocou o seguinte, que ele tinha as melhores saídas do corpo no período que variava entre as 23 horas e as 3 horas da manhã, que é onde ele conseguia maior resultado, porque ele achava que era mais silencioso no ambiente. Só que isso é relativo. O Sylvan Muldon morava no Kansas, bem no centro dos Estados Unidos, ali naquele cinturão evangélico daquela área. Ele não tinha com quem conversar. Morava numa cidade pequena do interior, aonde 11 da noite está todo mundo deitado, você não tem barulho nenhum. Agora imagina um de vocês, ou eu, morando aqui numa metrópole como São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, as cidades maiores do país, e mesmo outras menores, a vida noturna é grande, tem barulho de carro a toda hora passando, o som da televisão do vizinho, música ali, passa um carro com música alta. Esses barulhos são normais dentro do cotidiano da área urbana e nós já nos acostumamos com eles. Os barulhos que atrapalham a projeção astral são os que ocorrem abruptamente dentro do quarto ou na casa da pessoa, porque aí é um barulho fora do convencional, isso causa repercussão, o coração acelera e a pessoa é puxada para dentro do corpo em frações de segundo, de onde quer que ela estivesse projetada. Mas os barulhos da área urbana, externos, nós já estamos acostumados com ele. Às vezes a pessoa está deitada no quarto e um familiar está vendo um filme na sala, ela escuta o som da televisão. Não é isso que vai atrapalhar, não. O que atrapalha são os barulhos abruptos. E às vezes, inclusive, um parceiro ou uma parceira dormindo junto, dá uma cotovelada ou mexe, aí isso mexe no corpo do projetor, ele é puxado de volta para o corpo na hora. Então, muitos autores de projeção astral, em seus livros, e alguns também na internet, repetem isso que o Sylvan Muldon dizia, que as melhores saídas do corpo é entre 11 da noite e 3 da manhã, esquecendo de adaptar o contexto da onde a pessoa mora. Para alguém que está num lugar mais quieto, tranquilo, mas para quem está nas grandes cidades, isso não se aplica. E outra coisa, e quem trabalha de noite e dorme de dia? Não vai ter projeção por isso? Não, não é verdadeiro. Outra coisa, eu durmo muito tarde. Eu dou aula quase todas as noites. Então, quando eu chego em casa, é 11, 11h30 da noite. Aí que eu vou jantar. Então, eu não posso deitar logo depois. O que eu faço? Eu vou trabalhar. O que eu faria de manhã, eu faço de madrugada. Eu não durmo antes das 2 da manhã. O meu horário, na verdade, é por volta das 3 da manhã, que eu vou dormir. E eu tenho essas projeções do mesmo jeito, independente do horário. O que eu acho é que o Sylvan Muldon usou a referência dele naquele contexto. E ali, relativamente, estava correto. Mas não dá para aplicar isso para todo mundo, com horários diferentes e em cidades diferentes. Então precisa clarear isso, porque alguns autores repetiram isso aí cegamente, sem considerar outros fatores que entram em ação nas projeções. Tá bom? Outra coisa, eu acho, isso é opinião minha, que o horário entre 23 horas e 3 da manhã é o horário que tem menos prana, menos chi, menos energia na atmosfera, porque durante o dia a luz do sol permeia a atmosfera, né, interpenetra o plano físico, né, naquele hemisfério com a luz solar carregada de prana, de energia. Então, quando anoitece, a carga de prana no ar vai se esgotando lentamente, onde ela alcança a sua carga mínima na reserva praticamente entre 11 e 3 da manhã, para novamente renovar a partir de 4 e pouca da manhã com a nova aurora e uma nova explosão de luz e energia permeando a atmosfera e enchendo de vitalidade o mundo e chamando para a vida. Então acredito que por isso também o Sylvan Muldon tenha falado isso, né? Mas mesmo assim tem que olhar o horário em que a pessoa deita, qual é a condição dela, se ela está num meio urbano com bastante barulho ou está num lugar do interior, tá bom? Então acho que isso esclarece bem essa questão. Bom, outra coisa, alguns projetores e projetoras reclamam muitas vezes de durante uma saída do corpo não conseguir enxergar. Isto é um condicionamento mental da pessoa na maioria das vezes. São muitos relatos
a partir disso, eu tive experiências assim até quebrar esse padrão usando o conhecimento que eu adquiri por observação dessas experiências e lendo muito para buscar o padrão médio dessas experiências para poder explicar, inclusive, de forma geral. Mas eu quebrei esse padrão por observação minha nas minhas próprias projeções. Então, o que eu vejo? Como o corpo espiritual toma a forma humanoide na saída, mentalmente, o projetor ou a projetora tende a usar o corpo extrafísico como usaria o corpo humano. Por exemplo, o corpo extrafísico naturalmente flutua, se desloca, desliza no ar. A pessoa pode volitar, voar, deslizar em vários níveis de velocidade diferentes. Mas se vê pessoas projetadas andando, deslizando lentamente pelo duplo etérico do chão. Por exemplo, algumas, em lugar de atravessar o objeto físico, fica tentando abrir a maçaneta da porta e não sai do quarto porque não tem como atravessar o objeto físico, a parede, no caso, porque a pessoa está condicionada que não pode passar. E aí é que está o problema. O corpo astral toma a configuração do que a mente pensa. E se a pessoa pensa, eu não vou passar, ela não vai passar. O corpo astral vai tomar uma condensação energética a partir do que ela está pensando. E aí é que entra o problema. As pessoas tentam falar fora do corpo quando as cordas vocais estão no corpo, e para você poder propagar o som pela atmosfera, você precisa de oxigênio, porque o som só se propaga pelo ar. Então, fora do corpo, você sequer respira, quanto mais vibrar ondas sonoras. A linguagem é a telepatia, mas muita gente, por condicionamento, e isso não somente projetores e projetoras, mas entidades desencarnadas, ainda apegadas ao plano físico, aquelas que teimam que não morreram, ficam discutindo de forma bem teimosa, tentam articular palavras, fazendo um movimento nos paralábios, nos lábios astrais plasmados, mas no fundo, o que está saindo são ondas psíquicas da mente e que a pessoa acha que são vozes e palavras fora do corpo. Então, um dos condicionamentos, a pessoa muitas vezes está no início da saída, emergindo para fora do corpo e fala assim, eu não consigo enxergar, eu quero enxergar, eu tenho que abrir os olhos, mas os olhos estão no corpo físico, abaixo dela. Ela não precisa de olhos para enxergar fora do corpo. Os 5 sentidos da gente que trazem as informações do meio ambiente para dentro da nossa mente, para a gente processar a informação que entra pelos 5 sentidos, quando a gente sai do corpo, os 5 sentidos ficam no corpo humano. Então, o que emerge com o corpo astral? Uma espécie de sentido único, onde visão, tato, audição, paladar, né? E todos os 5 sentidos se expressam como uma coisa só. Então a pessoa, por exemplo, está projetada, chega uma outra à direita dela, ela não precisaria virar para a direita para ver, porque ela vê para frente, para trás e para os lados ao mesmo tempo, mas ela vai virar para a cabeça na direção da direita, porque ela está condicionada. É por isso que rola a ideia de que não consegue ver. A pessoa fica, eu tenho que abrir os olhos para ver. Os olhos fechados são do corpo. Fora do corpo ela não precisa disso. Então é condicionamento mental. Sugestão, projeta uma luz no meio da paratesta, no chakra parafrontal, né? Uma luz como um pequeno sol pulsando, que imediatamente tudo clareia e a pessoa vai enxergar extrafisicamente, se é que eu posso chamar de enxergar. Vamos chamar isso aí de paravisão do corpo extrafísico. Então quebrem esse padrão, pessoal. Há uma outra possibilidade ainda. Quando uma pessoa emerge para fora do corpo e o campo do duplo etérico adere no cordão de prata e densifica o corpo astral, e aí entre a pessoa e o meio ambiente extrafísico está uma camada de energia que parece vapor, e aí ela não consegue enxergar nada, porque a densidade das energias não permite e a lucidez muitas vezes baixa. Saída, projeta energia pela paratesta ou estende as paramãos e vibra energia. Imediatamente a condensação se dissolve e a pessoa poderá perceber visualmente, se é que eu posso usar a expressão visualmente para algo fora do corpo, perceberá claramente as coisas no extrafísico. Gabriel, me diz aí quanto tempo? Falta 6? Tá. Eu anotei vários pequenos detalhes das projeções astrais porque ajuda a vocês que estão tendo essas saídas, estudando, a entender mecanismos psíquicos dessa projeção. Pela quantidade de detalhes que eu estou dando para vocês,
só pode ter tirado da experiência. Você não tira isso lendo livro. A gente lê livros, estuda coisas para poder fazer a somatória geral com o que está acontecendo a nível pessoal com a gente mesmo. Então, é importante notar que esses detalhes são considerados por projetores, vocês que estão tendo saídas do corpo. Naturalmente que alguém de fora, ou cético, fala, isso aí é tudo da mente da pessoa. O programa não é direcionado para essas pessoas, é direcionado para vocês, que é um estudo de projeção, o programa se chama Viagem Espiritual, a abordagem é espiritualista, então é direcionado para estudantes nessas áreas de temas espirituais, que é onde eu milito, onde eu trabalho. Às vezes alguém fala assim, me prova isso. A vibe do programa é espiritualista, está bem declarada. Aí às vezes alguém chega e fala assim, Gabriel, você acredita mesmo em vida após a morte? Imagina um programa chamado Viagem Espiritual. Né? A pergunta da pessoa é inútil, porque a dúvida é dela. Então, o fato da gente abordar com firmeza esses temas não é radicalismo ou ego ou dogma, é consciência, certeza do que está sendo falado, segurança na qualidade da informação. Isso não é informação teórica, a não ser para quem não teve essas experiências. Porque quem tem, entende claramente o que eu estou falando, porque já sentiu um monte de vezes esses detalhes que eu estou mencionando aqui, tá? Deixa eu mencionar agora, Gabriel, a boca posterior do chakra laríngeo. O chakra laríngeo, chamado em sânscrito Vishuddha, o purificador, ganha esse nome porque ele está ligado à glândula tireoide, que purifica o sistema, desintoxica o metabolismo. Então o nome Vishuddha em sânscrito para purificador se refere à glândula tireoide e às paratireoides conectadas ao chakra da garganta. Aqui no Ocidente, o Charles Webster Leadbeater, no livro Chakras, chamou de chakra laríngeo, e foi o nome que acabou pegando aqui no Ocidente. Esse é o chakra da comunicação. Ele energiza laringe, faringe, traqueia, boca, língua. Então ele trabalha com a primeira parte da digestão, que é salivação e mastigação. Trabalha com a parte média da respiração, porque ele está na altura da traqueia, por exemplo, e da laringe, e também trabalha as cordas vocais pela comunicação. Num teor psíquico ou parapsíquico, a boca de trás do chakra laríngeo tem outras características, que não são a comunicação para lá ou a respiração, porque são características psíquicas, não tão somáticas. Então esse é considerado o chakra dos artistas e dos médiuns. Aquilo que alguém cria na mente, uma ideia, e que ela sente no coração, quando ela quer exercer aquilo e expressar para outros conhecerem o que ela elaborou na mente e sentiu no coração, ela tende a falar a ideia com o sentimento que lhe trouxe, ela tende a falar, comunicar. Se ela não pode comunicar com a palavra, ela vai escrever. Se ela não pode escrever, ela vai gesticular. Se ela não pode fazer isso, ela vai pintar. Se ela não pode fazer isso, vai fazer uma escultura. De alguma forma, ela vai tender a compartilhar a informação do que a mente criou e do que o coração sentiu. Então o chakra laríngeo não é criador, ele expressa o que a mente cria e o coração sente e irradia de dentro para fora na comunicação de algum tipo. Então médiuns de psicofonia, o espírito, quando quer passar a mensagem, o mentor, por exemplo, vai acoplar suas energias do chakra laríngeo do corpo astral do espírito com o chakra laríngeo do médium para poder passar a mensagem perfeitamente. Esse acoplamento é feito, na maioria das vezes, na boca de trás do chakra laríngeo. É também o chakra da expressão artística. O artista, não estou falando a criação que é dele na mente, nem o amor pela arte no coração. Eu estou falando de inspirações que vêm dos mentores ou do plano espiritual mais alto, que entram pelo coronário dela, o topo da cabeça, imediatamente vem até a garganta, então ela fala, ou ela escreve, ou ela pinta. Então, o artista expressa no mundo o que a sua mente pensou e o que o seu coração sentiu. Isto pode ser anímico, ou mediúnico, ou anímico-mediúnico, sendo a mescla das duas coisas, dependendo do caso. Então, a boca de trás é o pendor artístico da pessoa, a capacidade dela de expressar. Imagina um pintor expressando sua pintura, pode ser técnica, mas a inspiração para pintar não é técnica, porque se fosse técnica, qualquer um aprendia. A composição musical, um poema,
Tudo isso exige saber escrever, saber compor, saber tocar algo, mas a inspiração para tudo isso não é algo que surge somente da mente ou do coração. Muitas vezes é inspirado de outros planos. O canal de entrada disso é a boca de trás do chakra laríngeo. Então, para quem trabalha com a mediunidade, no caso o médium de psicofonia, e mesmo de psicografia, que também é uma forma de expressão, ou psicopictografia, que é a pintura mediúnica, é muito importante trabalhar a boca de trás do chakra cardíaco, enchendo-a de energia. A mesma coisa que a pessoa faz na boca da frente, encher de luz, enche atrás e vibra de dentro para fora, para trás, com calma, da mesma forma que faria para frente, só que agora para trás. Temos chakras laterais nos pescoços, chakras secundários nos maxilares, na ponta do queixo, que são todos secundários do chakra laríngeo. Então, é importante conhecer as funções das bocas posteriores dos chakras. Como eu mencionei em programas anteriores, os yogis da velha Índia, ao meditar, viviam uma vida interiorizada. Então, eles não tinham muito estímulo para fora. Por isso, eles, de olhos fechados, concentravam nos pontos raízes dos chakras, no eixo energético da coluna e a abertura principalmente para trás, que trazia o mundo interno, o mundo psíquico, enquanto que as bocas da frente trazem informação de fora para dentro, o mundo externo. Tá bom? No próximo programa, eu vou abordar um dos outros chakras que eu ainda não falei. Tá bom? Gabriel, estamos em cima, né? Pessoal, muito obrigado pela alta audiência que vocês estão dando no programa. Aqui na rádio está todo mundo contente, a dona Lucídia Abreu, a Miriam Morato, as diretoras da rádio, muito contentes, o Gabriel que faz o programa comigo, o Jean, o Tomás, as meninas da recepção, os outros apresentadores, e eu também, todos nós muito contentes com a alta audiência do programa. O programa retornou em dezembro, estamos em março e está de vento em popa. E graças a vocês que estão assistindo. E uma última coisa, os 2 textos que eu li, eu confesso para vocês, eu escrevo essas coisas, mas eu sou muito pequeno diante do que eu escrevo, diante do que eu sinto. Eu sou pequenininho, mas o que vem de inspiração é algo muito grande. E eu me sinto honrado de, no pequeno que eu sou, o grande passar por mim e levar alguma coisa boa para outros. Tá bom? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Até mais.